Boa noite, 22 de abril de 2021, 30ª entrevista do projeto Criança Não é Brinquedo. Hoje falando sobre ensino à distância e as dificuldades do aprendizado nesse momento. Como eu tenho dito, boa noite a todos, boa noite quem está entrando. Deixa eu acertar a luz aqui. Melhorou, boa noite a todos, que eu não estava enxergando quem está entrando. Boa noite, Rose. Vamos esperar a Ana. Tá bom aqui, tá dando para ver direitinho. Hoje é a nossa 30ª entrevista do nosso projeto Criança Não é Brinquedo. Vamos falar de ensino à distância, as dificuldades do aprendizado dessas crianças, com a Ana Paula, que nós já estamos aguardando, né? Hoje as crianças estão encontrando dificuldade. Nós falamos isso já 2 entrevistas, dificuldade das crianças, as dificuldades dos pais, principalmente das mães, em acompanhar as crianças, porque mãe não é professora, então muitas vezes não atende a expectativa. Boa noite, Dri. Né? Então não atende a expectativa, não consegue muitas vezes sanar a dúvida da criança, mesmo porque as mães também estão sobrecarregadas com várias atividades e o trabalho também está remoto. Então vamos aguardar a Ana Paula para a gente estar falando desse assunto tão interessante, tão importante nesse momento principalmente, né? Semana que vem nós vamos estar com a doutora Lívia, endócrina, falando sobre diabetes na infância e adolescência. Outro assunto extremamente importante, né? Porque tem aumentado muito a alimentação inadequada das crianças e o diabetes vem crescendo assustadoramente na infância e na adolescência. Então a gente vem buscando profissionais de todas as áreas, com os assuntos mais diversos, para cada vez mais nós termos uma leitura da criança. Saímos do enfoque apenas da violência sexual. Porque quanto mais soubermos do mundo infanto-juvenil, mais vamos poder ajudá-las. Quanto mais tivermos conhecimento do que envolve o mundo da criança, muito mais nós teremos armas para poder identificar quando uma criança está precisando de ajuda. Porque, como eu sempre digo, olhe para baixo, tem gente pequena pedindo socorro. Então nós estamos munindo com diversificando as entrevistas, munindo cada pessoa que vem, assiste, participa ou vê a live depois, munindo essas pessoas de informações sobre o mundo infanto-juvenil. É a maneira que nós encontramos de conscientizar a sociedade civil do quanto somos responsáveis, independente de sermos mães ou não, do quanto somos responsáveis também pela segurança das crianças. Como diz no Estatuto da Criança e do Adolescente no ECA, é dever do Estado, da família e da sociedade como um todo proteger e assegurar as crianças. Nós somos responsáveis também. Não é só o Estado, não é só as famílias, cada um de nós temos o dever de proteger as crianças, sejam elas nossas crianças ou não. Né? Se você vê uma criança na sua vizinhança, que você percebe que ela está correndo algum risco, que você percebe, deixa eu ver se é a Ana, não é? Que se você percebe, ela chegou, que ela está correndo qualquer dificuldade, você pode ajudar sim, esteja atento. Criança não é brinquedo.
Deixa eu ver se eu aceitei a Ana aqui. Ana, você me mandou o convite, querida? Ana, você me manda a solicitação, por favor? Ah, agora ela me mandou aqui. Oi, Ana. Olá, Tudo bem, querida? tudo bom? E você? Tudo em paz. Ótimo. Tá tudo bom aí? Tá ouvindo? Tá vendo? Tá tudo certinho? Sim, estou regulando meu som aqui, mas estou vendo e ouvindo bem. E você? Também, te vendo e ouvindo bem. Ah, que bom. Então vamos lá, Aninha. Vamos lá, falar de um dos meus assuntos favoritos. Seu assunto favorito, né? Obrigada por você aceitar novamente o nosso convite, né? Que é um prazer ter você aqui. Eu agradeço também. Por enquanto só posso te ver por aqui, mas depois que isso acabar, a gente vai tomar um café juntas. Sim, com certeza. Vou fazer a apresentação da Ana e já começar para a gente não perder tempo, porque o assunto é legal. E a Ana manda bem. Ana Paula Zanelli, formada em psicologia há 22 anos pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-graduada em psicologia junguiana, com aprimoramento em terapia familiar e transtornos do neurodesenvolvimento. Vem atuando com crianças e famílias no consultório e também em instituição especializada em dificuldades da aprendizagem do município de Santo André, atendendo crianças e famílias da rede municipal de ensino pela Fundação do ABC. Essa é a Ana Paula. Eu posso começar? Prazer a todos. Pode? Sejam bem-vindos todos e todos depois que virão para assistir a live. Isso. Como os pais devem encarar as dificuldades de aprendizagem dos filhos, principalmente agora, na pandemia, com o ensino remoto, Ana? Certo. Esse é um assunto, né, Márcia, bem amplo, né, que a gente tem que trabalhar com diferentes conceitos. Então, eu pensei em como eu poderia resumir da melhor maneira possível alguns pontos principais, né? A primeira coisa, eu vou falar mais primeiramente de crianças menores, pequenas, de educação infantil e também de ensino fundamental 1, que é o primeiro ao quinto ano, né? O que acontece? Essas crianças, elas precisam de acompanhamento, né? De assessoria. O ensino remoto, as aulas online, elas requerem que a criança tenha um automonitoramento, né? Então, nós gostaríamos, né, no mundo ideal, que a criança sentasse lá na frente do computador e ficasse super atenta e participasse, fizesse anotações, né, e desenvolvesse super bem. Porém, o que acontece é que a criança ainda não tem esse automonitoramento, né? Imagina, até nós às vezes temos dificuldade, né, de acompanhar um raciocínio de uma aula sem se distrair, né? E na casa e no quarto, normalmente onde elas estão, existem muitos distratores, né? Muita coisa distraindo. E também objetos atraentes, né? Os brinquedos, a facilidade de mudar rápido para o jogo, que também está ali aberto, ao mesmo tempo que a aula está aberta, a cama que está ali perto, né? No caso dos adolescentes, para deitar. Então, outra, né? Outra coisa que a gente precisa é exercitar essa atenção que a gente chama de atenção seletiva. O que é uma atenção seletiva? Nisso eu presto atenção e nisso não, né? Então, eu tenho dito para os pais que essa situação de aula remota, de aula online, é uma oportunidade de nós irmos
conversando com as crianças e com os adolescentes sobre essa necessidade de se automonitorar. Como que faz para a criança se automonitorar, né? Então, ela precisa, dentro da cabecinha dela, falar assim com a criança, né? Tem que ter uma vozinha aí dentro, que quando você perceber que você está se distraindo, que você está brincando, fala, volta, né? Você tem que olhar para a professora, você tem que voltar para a aula. Olha, você levantou, então agora é hora de sentar. Então, só que isso é um processo moroso, é um processo, né? Então, a gente fala isso para a criança hoje, fala amanhã também, fala depois também, porque tudo para a criança exige repetição. E no caso dos adolescentes, às vezes a gente pensa que eles também já são super entendidos do assunto de como se estuda, mas na verdade a gente vai observar que também não, que eles também precisam de muita assistência, de acompanhamento. Então é sentar junto, sabe? Assistir um pedaço, pelo menos, da aula junto, ver, olha, nessa hora, como que você pode fazer essa anotação? Aqui você poderia grifar, você poderia usar uma caneta marca-texto, né? Ir fornecendo recursos de técnicas de estudo para essa criança. Só que para isso, uma das coisas que a gente tem precisado desenvolver, os pais, é calma, né? É paciência, a nossa própria organização também, né? Uma coisa que é importante é os pais não quererem, meio que a gente tem que aceitar que exija o nosso acompanhamento. Não Não adianta, tem escolha, né? não adianta querer que a criança se vire, né? Então, às vezes, os próprios pais são muito desistentes, assim, não deu certo, ele não ficou na frente do computador, ele só corria. Se for uma criança de educação infantil, a gente precisa ser persistente, né? Eu vou até contar para vocês uma experiência que eu tive aqui em casa, né? Meu filho da educação infantil, imagina, 3 aninhos o ano passado, 4 aninhos esse ano. Então, ele tem aula de educação física online, né? E aí, o que eu fazia? Ele ficava correndo e não ficava na frente do computador. Ele levou mais de 2 semanas, mas eu ficava ali na frente do computador e eu imitava o professor e eu ficava modelando para ele, né? Falando para ele, olha, tudo que o professor fizer, a mamãe vai fazer também. Olha só, agora ele levantou, agora ele abaixou. Vamos cantar a música agora é a hora da música. Então, nós precisamos ter essa disponibilidade para participar também. É lógico que eu também trabalho, né? Muitos pais alegam que estão no home office e que não dá para ficar interrompendo o trabalho para ficar acompanhando. Então, cada família sabe da sua condição e da sua realidade, mas eu acredito que tem que ser uma meta dos pais tentar esta participação. E eu faço isso, você sabe que eu estou atendendo online, a gente atende de hora em hora, né? Então, eu faço isso nos meus intervalos. E eu também arrumei a minha agenda para encaixar algumas aulas deles que eu considero mais importantes. Alguns pais não têm condição de fazer isso, mas alguns pais têm condição de fazer isso. Então, é uma questão de você analisar se dá para você encaixar, fazer adaptações na sua agenda, ter disponibilidade para participar. Eu digo que uma coisa que deveria ser sempre rotina dos pais é a participação mais ativa na aprendizagem do filho. Então, isso não deveria ser uma coisa só da pandemia, só do ensino remoto, só porque as crianças estão tendo aula de casa, né? Então, é lógico que agora está exigindo um maior envolvimento da nossa parte. E não adianta a gente culpar a escola, porque não é culpa da escola, a escola também está se desdobrando, né? Nós
também temos que nos envolver, né? Então, tem mães que falam assim para mim, mas eu vou ter que sentar lá e assistir com ele e abrir o caderno com ele. Sim, né? Sim, porque a criança precisa desse acompanhamento. A nossa função de pai é dar as condições, né, do ambiente. Então, precisa ser um ambiente organizado, né? Precisa já estar com os materiais fáceis à mão. E esse automonitoramento, isso é algo que eles vão de pouquinho em pouquinho aprendendo, sabe? Você senta ali do lado, você faz uma rotina, né? Todo dia você senta ali, olha, agora vai começar, então agora vamos tirar os brinquedos da bancada, agora, porque aí você tira os distratores, né? Então você tem que tirar aquilo que está, a mesa onde ele está tem que ficar bem vazia ali, né? Para não ter nada que atraia. E às vezes realmente, olha, quando a professora falar com você, você tem que olhar. Quando ela mostrar a lousa, você tenta olhar a lousa, você tenta fazer uma anotação aqui, né? Quando você estiver no livro, pega essa caneta marca-texto, conforme ela for lendo, né? Já sublinha algumas partes mais importantes, né? Quando a criança é pequena. Então, você vai a gente chama isso de modelando, né? Você vai mostrando para a criança, passo a passo, como você faria se você estivesse no lugar dela. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que quando a criança apresenta uma certa dificuldade, uma certa resistência, eu acho que a gente tem que também fazer adaptações. Por exemplo, os professores na educação básica, né, no primeiro e segundo ano, eles começam a ensinar a ler e escrever, e no terceiro ano, principalmente, eles começam a pedir, eles falam assim, resposta completa, né? Não sei se você se lembra disso quando você estudava, tem uma pergunta lá e tem que dar resposta completa. E aí eu falo, se o seu filho ele já está resistente, se ele já está não querendo participar, por que você vai forçar, fazer aquela choradeira, né, de ele fazer a resposta completa? Então, você mesmo pode dizer, então não faz completa, faz curta, né? E depois você mesma conversa com a professora e fala, olha, ele está com uma certa resistência, então eu própria vou tirando algumas incumbências dele para facilitar para ele, né? Outra coisa que eu falo é assim, dependendo de como a criança está encarando aquela dificuldade, a mãe começar a exigir menos, exigir o mínimo, né? Então, por exemplo, mas para isso, para exigir o mínimo, esse pai ele tem que estar meio que lendo também o que o filho está aprendendo. Por exemplo, história. O que você está estudando em história? Né? Vamos lá ver junto o que é, me explica você. E aí você pode falar, olha, o principal dessa unidade que você tem que saber, me parece que é isso. Então, vamos se ater a isso, porque aí você ajuda também o filho a adaptar o conteúdo. Os colégios, né, eu sempre digo que é importante essa conversa com a coordenadora, essa conversa com a professora, quando a criança estiver tendo uma resistência, porque a gente pode diminuir um pouco esse conteúdo todo que às vezes eles colocam, que às vezes eles dão uma exageradinha mesmo, né, os colégios. Eu fiz umas anotações aqui do que eu queria dizer, né? Uma coisa é muito importante, a escola é o lugar onde a criança vai passar, né, anos da vida dela, então eu acho que uma coisa que a gente tem que se questionar também é se o que vai ser perdido nesses anos de ensino remoto, de aula online, se vai fazer tanta diferença assim também lá no final, né, para a gente estar tão estressado e tão preocupado. Normalmente as matérias se repetem,
um ano após o outro, né? Dá para recuperar. O mais importante é língua portuguesa e matemática. Inclusive, do primeiro ao quinto ano, o objetivo principal é que leia bem, escreva bem e conheça as 4 operações matemáticas. Fora isso, tudo é acessório, né? É lógico que é importante, por exemplo, na aula de geografia, você conhecer o que é a diferença entre uma cidade, um estado, os países, as capitais, mas isso eles vão ter outras oportunidades ao longo da vida de ver, né? Então são coisas que a gente também pode pegar menos no pé, né? Que a gente pode deixar uma página ou outra em branco, né? Então essa maleabilidade é algo que está sendo necessário agora até para a gente não ficar sobrecarregado e nem a criança, né? Ana, deixa eu te fazer uma pergunta, não é uma pergunta, né? Ver se faz sentido. Agindo assim, né? Com a criança que está com essa resistência, o pai ou a mãe tem essa atitude, esse comportamento de falar, então vamos fazer assim, não faz completo, vamos por aqui, como você está falando. Eu acho que isso sendo feito uma, duas, 3 vezes, isso começa a fazer. Eu vou te perguntar isso, uma dúvida minha, né? Isso parece que começa a fazer também um efeito na criança de perceber que os pais estão entendendo a dificuldade dela, ela está sendo acolhida, e pode até ter uma reversão, não pode? Dela começar a se interessar mais? Ah, com certeza, acho bem bacana isso que você está colocando, né? Porque quando a criança tem uma resistência e você começa a criar aquele conflito, você começa a agir de forma autoritária ou punitiva, o que a gente observa é que resistência cria mais resistência, né? Então, parece que ela se fecha ainda mais e ela se sente incompreendida. A gente tem tido casos de muita ansiedade, algumas crianças também mais tristes, desenvolvendo algumas manias, né? Então, roer unha, puxar pelinha de lábio, arrancar cabelo, né? Até que é uma coisa, um sintoma até um pouco mais grave. E então, com certeza, o que eu tenho falado para os pais é que tem sido uma oportunidade da gente ensinar as crianças a como lidar com as suas obrigações, como lidar com os seus problemas, entre aspas. Né? Por exemplo, a criança ela fala muito assim, né? Mas eu não gosto, mas é difícil. Né? Então, eu costumo conversar com a minha filha da seguinte forma: olha, você pode não estar gostando no momento porque você está encontrando uma certa dificuldade, mas vamos pensar juntas como poderia ser feito, né? Então, quando ela percebe que há uma disponibilidade da minha parte de fazer uma parceria e de descobrir uma forma mais prazerosa de ser feita, né? Aí, outra coisa que eu falo para ela é ensinar que nem tudo que a gente faz é super prazeroso, mas que é importante e é bom. Então, ir ensinando esses conceitos, a diferença entre de que nem tudo, a gente não pode fazer só o que dá um super prazer, né? O quanto é importante assim para o amadurecimento da criança começar a entender as regras, para que servem, né? E as obrigações têm um objetivo, né? E a gente não explica para elas. Normalmente a gente não para explicar, olha, por que existe essa regra? Por que a gente está indo na escola? Né? Qual que é o objetivo? Eu nunca falo que é assim, que é para você, que você vai crescer e você vai ter que arrumar uma profissão. Imagina, isso está anos-luz da imaginação da criança, né? E mesmo do adolescente, às vezes não faz nenhum sentido para ela ficar estudando história, matemática, geografia, porque tem que ter uma profissão no futuro. Eu costumo dizer que a gente tem que correlacionar, contextualizar, personalizar e dizer, olha, por exemplo, você não quer comprar aquele joguinho
não quer comprar, lá tem um joguinho que se chama Roblox, né? Você não quer comprar o dinheirinho, se chama Robux. Então, você não quer comprar Robux? Vamos imaginar que você tem, você quer comprar 50 Robux, só que custa R$ 100 cada um. Então, os conceitos de multiplicação que a criança está aprendendo podem ser, a mãe pode ajudá-la a entender usando exemplos de, de coisas do interesse dela, do que ela esteja vivendo no momento, né? Só que isso requer que os pais desenvolvam essa habilidade de conversar, de explicar, né? Que tenham essa calma, essa paciência. E o que a gente... De escutar, né? Sim. E assim, validar também os sentimentos da criança. O que é validar os sentimentos da criança? Olha, realmente pode não ser a coisa mais prazerosa do mundo. Eu falo para minha filha quando ela fala que é chato, né? Eu falo, olha, pode não ser realmente a coisa mais prazerosa, não é tão prazeroso quanto o jogo, mas dá para ser legal, né? Como que a gente pode fazer ficar mais legal? Então, eu tento incitar, eu tento estimular o gosto dela, o apetite dela, né? Porque aprender é uma coisa inata do ser, o gosto por aprender é algo inato do ser humano, né? A gente é da nossa natureza ser curioso, querer conhecer. E às vezes o estudo formal, né, aquela coisa de ficar seguindo o livro, de ficar lendo, respondendo, ou esse tipo de metodologia excessiva é que torna a coisa chata. Porque aí, às vezes, a gente, pais, também exige isso deles. E então a gente também pode, junto com eles, pensar como poderia ser um pouco mais prazeroso, né? E se você, de repente, tiver uma lousinha? E se eu comprar umas canetas coloridas? Né? E se depois a gente brincar de escolinha e você me contar o que você aprendeu, né? Então, é aquilo que eu falei, né? É suporte, é acompanhamento, e mostrando para a criança que ela pode obter algum prazer naquilo, principalmente se a gente também obtém, né? Imagina o pai falar assim, não, eu sei que é chato, mas tem que fazer, né? Ou então, se você não fizer, você vai depois ficar de castigo. Aí vira o quê? Ou você vai ficar atrás dos seus amiguinhos, né? Ou faz comparativos, né? Tudo isso vai minando o prazer que a criança tem pela aprendizagem, né? Vai virando uma experiência ruim. E aí, nesse sentido, é que às vezes vira uma dificuldade, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Assim, só um algo a mais, né? Às vezes a gente fala assim para o filho, né? Olha, tem que estudar, vai estudar, senta lá, tem que estudar. E fica uma coisa muito vaga. A gente não fala como. Então, é como se fosse assim. É como se você não soubesse dirigir e alguém falasse para você, entra no carro e vai. Sem dizer que você tem ali 3 pedais, que você tem um que é embreagem, outro é freio, outro é acelerador, que para você que existem as marchas, que são 6 marchas, que você tem que pisar na embreagem para pôr primeira, e aonde que é a primeira. Então, assim, a gente não desmembra todas as etapas do que significa estudar. Então, a gente só manda estudar. E aí a criança meio que fica perdida, assim, não sabe por onde começar. Então, ela precisa de um guia, né? Ela precisa de alguém junto mesmo. Aí os pais reclamam muito, né? Inclusive, se o pessoal que está aí quiser fazer perguntas, fiquem à vontade também, porque os pais reclamam assim, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, né?
Aí eu perco a paciência porque ele fica com má vontade, né? Bom, eu costumo dizer que a gente não pode entrar nesse teatrinho que a criança faz, né? A gente tem que ter uma fala, uma abordagem mais lúdica também. E é lógico que usar com firmeza também, né? Do tipo, não, agora nós vamos fazer. Nós vamos fazer e isso não é negociável, né? Nós vamos assistir a aula assim, olha, assistir a aula não é, ou não é uma coisa negociável, né? Vai assistir. Agora, eu estar ali junto, me preocupando e achando formas de ajudá-lo a compreender aquilo, lendo junto, explicando, reexplicando, brincando de escolinha, são facilitadores, né? Então, eu acho que é esse o caminho, é por aí. Ana, e por que para alguns pais é tão difícil oferecer esse tipo de ajuda e acompanhar de perto as aulas dos filhos? Olha, o que acontece é que alguns pais, a gente relembra a nossa escolaridade também, né? Quando nossos filhos estão passando por dificuldades, ou a gente vai relembrando como que era quando a gente era aluno também, né? E isso às vezes acontece, às vezes de uma forma inconsciente, desperta na gente memórias não tão agradáveis também, né? E aí pode acionar algum tipo de mecanismo de defesa, assim, eu ouço pais falando assim, né? Nossa, mas eu também odiava estudar também, né? Aí outros falam assim, nossa, mas eu nunca entendi de matemática, agora como que eu vou explicar matemática para ele? Então esbarra em dificuldades que os pais também tiveram e aí acionam, né, esses sentimentos de fragilidade, de vulnerabilidade dos próprios pais. Eu acho que alguns pais também não entendem a importância que é a gente se interessar pelos estudos dos filhos, porque isso vai mostrando o valor que a gente dá para a escola, o valor que a gente dá para a aprendizagem. Às vezes é uma falta de interesse mesmo, né? Quer dizer, ao longo de toda a vida escolar do filho é que a gente vai mostrando a importância que a gente dá para aprender. Não é só o estudo formal, mas para aprender. Né? O aprender é algo maior, que não é só na escola. O interesse por ver um programa de entrevista, é um interesse por ler um livro, conhecer um lugar novo. Então, se eu tenho esse jeito e eu vou envolvendo meu filho na aprendizagem de diversas maneiras, né, a escola também fica mais atraente. Agora, se não há um hábito, né, de busca de conhecimento, se não tem já esse apetite, né, se não parte do pai, aí o filho também meio que não conseguir entender esse sentido, né, o sentido de estar vendo aquilo, de estar estudando. O que eu ia falar também é que alguns pais, eles esbarram em algumas questões assim, mas eu também não sei direito como estudar. Eu próprio não sei fazer resumo, né? Eu não sei matemática. Teve já pai que falou para mim, eu fui ler os problemas lá de matemática e nem eu entendi, né? Eu não lembro mais como que se faz equação, essas coisas. E aí eu falo que é uma oportunidade de pedir para ou de irem junto descobrir como é que faz, né? Você não precisa saber tudo, né? Você vai mostrando para ele que você também tem interesse de relembrar aquilo, que aquilo é também interessante para você, né? Outra coisa que eu vejo que é uma dificuldade é, às vezes, os pais não quererem abrir mão de atividades deles
que já está na rotina deles. Então, por exemplo, eu estou acostumada a fazer a minha ginástica. Porque uma coisa que está sendo muito importante agora no ensino remoto e nas aulas online e tal, eu falo ensino remoto porque se for de escola pública, não necessariamente está tendo aula ao vivo, né? Tem também as crianças de escola pública que estão... Aí às vezes, dificulta até um pouco mais, porque não tem a professora ali para explicar, né? Requer que o pai realmente sente junto e faça, a não ser que a criança tenha muita independência, né? E às vezes tem um vídeo explicativo e tal, mas o que está acontecendo, né? Com essa questão da pandemia, seja a aula ou seja atividade vinda, escrita, eu falo que é importante que mesmo que o pai que trabalha o dia inteiro, que fica fora, é importante que quando ele chegue em casa, que ele dê uma olhada, né? O que tem acontecido com as dificuldades é que o pai vai perceber no final do mês, né, que o filho não assistiu à aula, que o filho não fez muita coisa que tinha que ser feita. Então, assim, tem que olhar, né? Tem que olhar caderno, tem que olhar livro. Né? Não pode ficar com aquele medo de, eu vou invadir privacidade, sei lá, ele vai ficar dependente. Tem pai que também acha que o filho vai ficar dependente dele se ele ficar guiando, né? Mas esse guiar, ele não é para sempre, né? Justamente você guia por um tempo e depois o filho começa a fazer sozinho, né? Então não é para criar dependência, ao contrário, é para criar independência. O que está acontecendo também, né, Ana, é que em alguns casos, eu não vou generalizar, é claro, e nem é crítica, é só uma observação, mas em alguns casos está se trazendo os pais para uma responsabilidade que eles não assumiam antes. Largavam-se tudo para o professor, para a escola, e era como se o pai e a mãe não tivessem obrigação nenhuma de estar junto no momento, nessa função escolar. E agora tirou debaixo do tapete e eles têm que estar junto, sim. Então, para muitos pais, isso nem era hábito. Uhum. Eu sinto, né? Exatamente, eu acho que você tem toda a razão, né? Como eu disse, a gente precisa acompanhar a vida escolar dos filhos sempre, né? Com dificuldade ou sem dificuldade, com pandemia ou sem pandemia, dada a importância, o valor que tem, né? Os estudos, o conhecimento, a escolaridade. E como isso é uma coisa natural sua também, um desejo de aprender, se você está o tempo todo tentando aprender coisas novas, isso também vai ser uma coisa natural e prazerosa para eles. Agora, se não vem daí, né, se você mesmo tem experiências ruins e não consegue, se você mesmo tem dificuldades e não busca elas, né? Porque assim, vamos supor, um pai que tenha dificuldade em matemática, ele também pode se propor a superar isso. Um pai que não consegue expressar direito, não consegue explicar direito uma coisa que ele leu. Mas você pode superar isso. A escolaridade do seu filho é uma oportunidade de você se rever, né? De você também superar as suas dificuldades, né? Outro dia eu falei assim, Sabiana, depois que tudo isso acabar, nunca mais vai ser a mesma coisa as nossas vidas. Aí eu dei um tempinho, né, para as pessoas pensarem assim, nossa, que triste. Não, pode ser melhor. Se nós quisermos, pode ser melhor. Olha quantos pais podem despertar e perceber a importância deles, que nem você está falando. Através do filho, do aprendizado do filho, melhor eu resolvo as minhas dificuldades. E até posso falar para o meu filho, olha, eu vou aprender com você. Isso eu faço um biquinho que eu achar importante ainda, né? Isso é uma coisa que as crianças adoram. Quando o pai senta do lado, a feição da criança muda completamente. Né? E esse sentar do lado, né? Quem está assistindo, quem for assistir, pode pensar: mas é porque ela não conhece minha rotina, ela está achando que eu posso fazer isso, né?
Gente, se não der no dia, durante o dia, pode ser um horário à noite, não precisa ser todas as noites, pode ser no sábado, né? Você fala, tira 1, 2 horas, e não é para tomar a lição de uma forma chata, né? O que eu faço, eu vou dar um exemplo, tá? Vou usar a mim mesma como referência dessa vez. Não é muito comum a gente fazer isso, né? Mas é um assunto que eu estou vivendo aqui em casa também, né? Então, e criança gosta de conversar, gosta de ouvir as nossas histórias da nossa infância, é uma grande oportunidade, né? Isso eu estou falando de 1º a 5º ano, gente. Adolescente, eu nem me preparei muito para falar sobre adolescente hoje, Não. é outra história, né? Nós estamos focando nas crianças. Apesar de que algumas coisas que eu estou falando também servem muito para os adolescentes. Então, eu pego aquela unidade de geografia, né? Estou lembrando uma agora que falava sobre a diferença, sobre o que é bairro, o que é rua, né? Que minha filha está no 3º ano, então, o que é prefeitura, né? Então, o que eu fiz, né? Em vez de ficar lendo o texto com ela, de ficar fazendo as perguntas e respostas, primeiro eu dei aquela passada geral para ver do que se tratava, rapidamente a gente consegue entender, né? Porque a matéria é simples para a gente. E aí eu comecei um bate-papo com ela, né? Como é o nome do nosso bairro? E o bairro que a gente morou já antes? Né? O que é um bairro? Vamos dar uma volta aqui no sábado, vamos dar uma volta aqui, ver o que é bairro. São várias ruas, né? Onde é a prefeitura daqui da nossa cidade? Vamos lá conhecer o que é prefeitura, onde trabalha o prefeito, o que o prefeito faz. Então, é tirar do livro, né? E trazer para a conversa da família, né? E eu conto que eu trabalho na prefeitura, então, se você conhece, se a criança tem algum conhecido que trabalha na prefeitura, então é trazer aquele contexto da aula para tirar do livro, do texto, e trazer para um bate-papo da família, né? Então, assim, na verdade, fica uma coisa muito prazerosa e de convivência da família, né? Eu estava lembrando de matemática também, né? Então, sei lá, eu estou lá fazendo janta, então é você achar os momentos do próprio cotidiano para. Eu sei que minha filha está aprendendo subtração, então toda vez que eu vou fazer uma compra, eu falo para ela, olha, esse foi o valor, e se eu desse tanto, né? Aí quanto que seria o troco? Então fica uma coisa mais da vida real, sabe? Outra coisa é adição, eu estou lá fazendo a janta, então vamos somar os feijõezinhos, brinca com macarrão, brinca com feijão, brinca com tampinha, né? Então você vai. Mas por que eu consigo fazer essa ponte? Porque eu estou lá lendo o que ela está aprendendo, eu sei, está na minha cabeça o que ela está aprendendo, né? Então, eu acho que é essa participação que os pais têm que ter para. É lógico que não vai conseguir fazer isso 100%, mas eu acho legal tentar ter essa meta. Ô Márcia, sabe o que eu queria fazer? Eu queria dar uma lidinha. São poucos comentários, mas eu só queria. Tem um aqui da Rose. Tem um da Rose e tem um da Bárbara também aqui. Espera lá que eu pego para você. Eu vi a Semens. Bárbara, isso. Aproveitar as oportunidades do dia a dia. Né? Isso. A Bárbara colocou esse, aproveitar a oportunidade do dia a dia, e a Rose colocou assim: até a 4ª série, nas provas, eu colocava um quadro na sala e fingia ser a professora. Ele amava estudar para a prova com a mamãe. Sim, sim. Acho que tem mais aqui. Tem mais um. Adorei conhecer mais de perto a educação do meu filho. Precisamos ver o lado positivo, a oportunidade de aprender tecnologia e outras mais. Ah, que legal. Muito bacana. Então, vamos seguindo, né? Porque senão eu vou me empolgando, e daqui um pouco eles cortam a gente. Aninha, e se essas dificuldades da criança, né?
forem mais antigas e persistentes, o que fazer? Então, aí existe a possibilidade de procurar ajuda profissional, que seria procurar uma psicóloga especializada em aprendizagem, neuropsicóloga, porque agora a psicologia Ah, tem. espera um pouquinho, né? Porque acho que é a professora de algum dos seus filhos que colocou aqui. Né? Você é uma excelente mãe, muito participativa no desenvolvimento escolar das crianças. Isso. Obrigada, Flávia. É que como eu trabalho com isso, né, Márcia, eu acompanho também o desenvolvimento, as aulas dos meus filhos com muito prazer. Então, para Não concordo que é só porque você trabalha com isso, porque eu te conheço e eu sei que é porque você é essa pessoa. Então, o seu trabalho só soma. Você é essa pessoa, você tem esse olhar, você faz isso com o teu trabalho. Eu conheço você na clínica, então, assim, eu conheço você como pessoa. É essa pessoa que se interessa pelo outro que utiliza-se da profissional. Me desculpe. Uhum. Obrigada, viu, Márcia? Eu tô agora lembrando que, assim, às vezes você ter um interesse em ajudar o seu filho já é terapêutico. Isso que você falou no início, né? Quando ele percebe que você não está dando bronca, mas seus olhinhos estão, assim, pensando o que fazer. Isso dá o exemplo para ele de que quando ele tem uma dificuldade na vida, ele tem que fazer isso, ele tem que parar, ponderar e pensar por qual caminho que eu vou, né? Então, esse sentido de parceria, né, com a criança. Você está me ouvindo ou travou? Não, pode ir. Tá. Então, o que eu estava falando, Não, concordaram comigo aqui. Aaron, né? Eu estou com dificuldade de saber quem é. Tem toda a razão. A Aninha é assim mesmo, é a Júlia. Acho que é Julie. Bom, tudo Giuli. bem, não faz mal. Então, gente, eu estava falando da neuropsicologia, né? Isso. Hoje nós temos as neurociências que têm influenciado bastante o conhecimento aí da área da educação. Os professores estão estudando neurociências dedicada à educação. Então, nós temos profissionais, psicólogas e também pedagogas que se especializam em psicopedagogia e nós fazemos alguns testes com as crianças para saber se existe efetivamente um atraso ou algum tipo de dificuldade maior. O que é uma dificuldade maior? Quando já foi, quando a criança está com dificuldade de apreender conceitos fundamentais, né, ou dificuldade para ler e para escrever, ou na matemática, e, e aí pode ser, né, já existe classificado alguns transtornos, que a gente chama de transtornos da aprendizagem, que são questões um pouco mais sérias e que tem a ver com o desenvolvimento neurológico. Aí não é só uma questão comportamental. E o nome desses transtornos, né, para quem é leigo, para quem nunca ouviu falar, por exemplo, dislexia é uma dificuldade para leitura e, consequentemente, para escrita, porque leitura e escrita estão muito conectadas, né? Descalculia é uma dificuldade para compreender o raciocínio matemático, né? Tem também a disgrafia, que é uma dificuldade da coordenação motora. Então, a criança tem uma letra normalmente ininteligível, né? Então, nós temos protocolos de testes que ajudam a descobrir, né, esses transtornos, e aí nós temos também os atendimentos que ajudam a criança a criar estratégias para superação dessas dificuldades, né? Então, se você perceber que
a escolaridade do seu filho está ficando comprometida, prejudicada de uma forma substancial, assim, que ele já está muito atrasado, ele próprio já está percebendo, está ficando chateado, né? Ele próprio está tendo prejuízo emocional também com isso, né? Percebendo que está ficando aquém dos coleguinhas. Então, a gente fala que se for numa intensidade e numa frequência muito fora dos padrões, a gente pode ajudar com atendimentos de psicopedagogia. Às vezes também a fonoaudiologia, né? Porque assim, para uma criança se alfabetizar, ela precisa antes, tem os conceitos pré-alfabetização, que tem a ver com a consciência fonológica. Consciência fonológica é uma capacidade de compreender o som das letras, diferenciar os sons das letras e relacionar com as letras escritas, que a gente chama de grafemas, né? Para uma criança fazer isso no cérebro, ela tem que conectar várias regiões cerebrais para conectar o som de uma letra com a imagem de uma grafia, para saber que esse é o B, para saber que esse é o M, né? E aí a fonoaudióloga é a profissional que é responsável por estimular cognitivamente essa habilidade da consciência fonológica. Então, se o seu filho já vem apresentando dificuldades maiores, que você considera mais graves, que não é uma questão de pandemia, que não é uma questão já anterior à pandemia, né? E que isso vem se arrastando, vale a pena fazer uma avaliação. Certo. E aí, né, você já me contou que a neurociência tem contribuído nesse ramo da educação e que você tinha dicas para os pais estimularem a aprendizagem com tarefas domésticas. É isso mesmo? É isso mesmo. É interessante isso. Eu gosto muito de falar sobre isso com os pais, porque assim, a neurociência descobriu que para a gente aprender, isso é uma outra coisa, né? Nós pais, nós temos que entender de criança, do desenvolvimento da criança, né? O que uma criança, por exemplo, vou dar um exemplo. Meu marido, ele ficou muito surpreso de ver que meu filho, ele tem interesse 10 minutos só por qualquer coisa ele mantém interesse naquilo por 10 minutos. E que a professora precisa ir trocando de atividade. Ele ficou surpreso. Ele nunca tinha pensado nisso. Eu dou risada porque, não sei, trabalho com isso há tanto tempo, para mim é tão assim, né? Mas a maioria dos pais leigos, que não são da área de psicologia, não são da área da educação, eles não têm essas noções, né? Então, acha que o menino está agitado demais, acha que o menino, olha só, né? Ele é rebelde, né? Mas não é isso. Imperativo. É imperativo. Nem sempre é isso, né? Porque a criança é realmente muito ativa, ela perde, às vezes precisa mesmo mudar toda hora. Espera aí que eu vou pôr aqui. Muito fortezinho diferente. Bom, enfim, o que eu ia sugerir, deixa eu ver aqui o tempo. Se você está tendo dificuldade com seu filho para aprender, você também pode estimular a cognição. O que é a cognição? As funções do cérebro que envolvem a aprendizagem. Que são o quê? Atenção, memória, percepção visual, que é aquilo que você percebe olhando, organização espacial, que é aquilo que é você pegar um espaço e organizar esse espaço, né? Então, organizar caderno, organizar a escrivaninha. Então, até as funções executivas, que são o quê? A capacidade de se planejar, de criar etapas. O que eu vou fazer primeiro? Eu tenho que fazer um trabalho. O que eu vou fazer primeiro? Né? Por onde eu vou começar? Quais as etapas do que eu vou fazer? Primeiro eu vou desenhar, depois eu vou colorir, depois eu vou pintar, enfim. Dá para vocês estimularem tudo isso de forma indireta através de tarefas domésticas. Eu gosto muito dessa ideia.
Então, se seu filho não está lá grandes coisas na escola, você pode continuar estimulando a aprendizagem, pedindo, por exemplo, para ele se envolver, vamos varrer a casa. Né? Vamos varrer, porque quando você está varrendo, você pede para ele olhar o espaço, então isso é percepção visual, e você pede para ele fazer a coordenação motora aqui do punho, que é importante para a escrita, por exemplo. Né? Quando você pede para ele guardar a compra junto com você e pensar assim, olha, isso daqui é da geladeira ou não? Ah, isso não. Isso é de qual armário? Isso, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma classificação, né? E essa seleção, essa classificação que existe em muitas ciências, né? É importante aprender, já vai aprendendo dessa forma. Então, são formas indiretas de você estimular a aprendizagem e o conhecimento, que são requeridos depois nas atividades formais, né? Vou dar outros exemplos. Deixa eu ver aqui. Arrumar a cama, né? Então, olha, todo dia vamos arrumar a cama, aí você tem que pôr a colcha ou o lençol. Olha, estica. Ficou faltando alguma parte, ele tem que dar aquela corrida com o olho pela cama para ver se falta algum pedacinho. Isso é rastreamento visual. São todos conceitos da neurociência que são importantes na leitura. Quando eu faço a leitura de uma linha, eu estou rastreando visualmente. E eu estou mantendo o foco da atenção. Isso dá para fazer arrumando a cama, né? Guardar roupa. Vamos guardar as roupas que a mamãe passou. Vamos classificar. Essa roupa é de quem? Então, vai para qual guarda-roupa? Né? Então, e junto, assim, olha, ler folheto. Às vezes a criança não quer ler, mas leiam outras coisas. Você recebeu um folheto no farol, um folheto propaganda de alguma coisa, lê aí para a mamãe, né? Fazer lista de compras, fazer uma receita juntos. Quando você faz uma receita juntos, você pode trabalhar matemática, né? Então, quantos ovos vão ser? Né? Quanto vai de farinha? E deixar a criança fazer, porque aí ela vai estar manuseando, vai treinar coordenação motora e vai também ter um senso de participação, de autonomia, que isso tudo reverbera em autoestima positiva, né? Então, assim, olha, eu consigo, eu sou capaz, isso também é muito importante para superar dificuldades, né? Eu consigo fazer, elas ficam tão orgulhosas, elas mostram para a gente, né? Olha, mãe, consegui, Aham. eles ficam mostrando para todo mundo. É um baratinho, Fora que tem aquela coisa do afetivo, do estar junto, né? E para os dois lados, né, Ana? sim, Não pensa que está dando só para a criança, porque é gostoso para a mãe também. sim. A gente precisa, gente, diminuir o nosso ritmo, a nossa rotina, assim, com essas coisas, com tantos compromissos. Né? Os pais falam assim, mas é que eu estou tanto compromissado. Eu viro para eles e falo, olha, me desculpe, mas você vai ter que diminuir os seus compromissos. Porque você tem filhos pequenos, então não tem outro jeito. Né? Então, mas então eu não vou fazer 3 vezes academia, eu vou fazer só uma ou duas? Sim. E aí existe uma resistência do adulto, né? De não querer Abre mão das suas coisas. abrir mão das suas coisas, como se o investimento no filho, eu falo sempre assim, gente, é um investimento na infância, né? A gente como psicólogo sabe isso como ninguém, é garantia de um futuro muito mais tranquilo. Se você quer deixar de ter problemas na adolescência, invista muito na infância. Falo isso tanto, Ana, em todas as lives eu falo assim, gente, e eu só posso provar isso. Eu tive uma adolescência com meu filho tão maravilhosa, tranquilíssima, mas foi todo o investimento na infância dele. Invista na infância, adolescência serena e um adulto saudável. Uhum. É muito que bom que você
É porque quem está escutando as lives que eu ando fazendo, eu falo muito, invista nessa infância. Sim. Porque então não tenha filhos. Uhum. É isso. Às vezes, assim, é o simples e é o óbvio, né, Márcia? Mas é impressionante como a gente está precisando ouvir, como os pais estão precisando ouvir, né? Porque são muitas cobranças na vida adulta, né? Muitas cobranças por desempenho nos trabalhos e, e também uma cobrança assim de, sei lá, de fazer ginástica, de fazer estética, de fazer os pais têm que fazer cursos também, né? Eu entendo isso, eu também tenho que fazer tudo isso, mas a gente tem que ver o que é prioridade, né? E ir Por, organizando a agenda. por isso que eu falo que é um momento que, embora esteja sendo um momento difícil e de dor e de perdas, é um momento de redecisão, é um momento muito importante de. Porque eu não consigo olhar só para o lado ruim. O que, que isso traz? Né? É um momento de redecisão. Vou redecidir como eu vou viver daqui para frente. E pode ser melhor. Né? Então, assim, não é que pai e mãe não tem que ir para academia, não tem que ir para estética. Mas talvez, por um tempo, não dê para ir. Ou E que no domingo, ou comece de reduzir, ou no domingo, vai todo mundo para o parque e vamos fazer atividade juntos. Reduz e faz outras coisas, mas no momento, eu acho que é um momento muito sério de redecisão, de rever. Os pais estão precisando ouvir, escutar os adultos, né? Porque entrou nessa engrenagem maluca e se esqueceu de algumas coisas tão simples, né? sim. Às vezes vale a pena uma conversa com a escola também, porque a escola ela acha que o pai quer que cobre o filho. E aí o pai também se sente cobrado, a escola se sente cobrada, o pai se sente cobrado e a criança fica pressionada, né? Ana, está tão maravilhoso. O pessoal está adorando aqui, todo mundo colocando que está adorando as dicas, adorando a live. A Bárbara colocando que rever o que é relevante vale a pena. Mas eu tenho que fazer a última pergunta, porque daqui a um pouco eles vão interromper. Com muita dor no coração, porque está muito bom isso. Para finalizar, você tem umas dicas finais para compartilhar com a gente? Sim. É, eu queria sugerir que vocês usem da criatividade de vocês para adaptar essas lições em casa, né? Para usar material concreto com criança. Então, como eu disse, pega feijãozinho, pega macarrãozinho para matemática, para geografia, vai passear pela cidade, vai mostrar o morro, vai mostrar o vale, a montanha, né? Usem oportunidades de convivência da família e usem as tarefas domésticas para despertar interesse, para esse senso de responsabilidade, de autonomia, o treino da atenção, né? Contem histórias de quando vocês eram alunos, de quando como vocês aprendiam, como eram seus professores, envolvam a criança nesse ambiente de aprendizagem e façam disso algo mais prazeroso, porque aí o interesse, a motivação faz toda a diferença, né? Ajudem a criança a achar formas de como melhorar. Sentem junto, fiquem junto, né? Acompanhem, se interessem, peguem o material deles, leiam e é isso. Resumão do final. E se É, é algo mais grave, procure ajuda profissional. Ana, muito obrigada. É assim, estar com você é aprender, é não só aprender a olhar para as crianças, é aprender a olhar para a nossa criança interior e falar assim, vem cá, né? Dá tempo de cuidar de você através das crianças. Muito obrigada mesmo. Uhum. Que bom que as suas crianças têm você como mãe. Que bom, Obrigada, querida. E né? Muito obrigada de coração. eu sempre falo que os adultos têm que se rever, né? Refazer a sua história escolar também.
E agradeço de coração você. Eu sei que você mudou até atendimento para poder vir aqui para prestar essa ajuda comunitária, né? Porque é totalmente gratuito, ninguém ganha nada e fica aí para quem quiser aprender. Obrigada de coração mesmo. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Pessoal que vem depois, se deixar pergunta, eu encaminho para a Ana. Podem ficar tranquilos. Isso. Semana que vem nós vamos ter a live com a doutora Lívia, uma endócrina, sobre diabetes infantil, né? Outro assunto que está aí pegando a criançada. Mas, por favor, olhem para baixo. Tem gente pequena pedindo socorro. E todas as quintas-feiras nós estaremos aqui porque criança não é brinquedo. Ana, um Obrigada. beijo. Foi legal. Obrigada a todos. Obrigada. Beijo muito grande. Beijo para todos. Dá um beijo nessa dupla linda que você tem aí. Tá bom, darei. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.